Você sabia que aquele miojo que era almoço todo dia não só bagunçou seu estômago, mas começou a esculpir seu cérebro quando você nem sabia amarrar o cadarço? E se eu te dissesse que quem cresce sem proteínas, gordura boa, sem macronutrientes essenciais, está desde cedo fadado ao fracasso intelectual? Claro, se continuar dessa forma. Fica comigo até o final desse vídeo porque nos próximos minutos você vai entender o impacto brutal da desnutrição infantil em áreas do cérebro ligadas ao foco, memória e tomada de decisão. Por que quem é pobre no Brasil sofre dois confrontos da grana curta e da alimentação que entope os neurônios? Como engenheiros genéticos já projetam alimentos para turbinar mentes na próxima década? E o perigo real de reproduzir esse ciclo de desnutrição com seus filhos. Entre 0 e 6 anos, seu cérebro está em modo turbo, bilhões de conexões neurais sendo criadas, sinapses disparando como fogos de artifício, e é nesse período que você define a velocidade e a qualidade do seu pensamento para o resto da vida. Só que isso não acontece por mágica. Depende de combustível certo. Se faltam nutrientes como ômega 3, ferro, por exemplo, que são essenciais para a formação das membranas das células nervosas, e para levar oxigênio ao cérebro, o resultado é um sistema com falhas. Basicamente, essas rodovias por onde as informações deveriam correr ficam cheias de buracos. E o impacto não é só na infância. A falta desses nutrientes cria um efeito cascata. Você cresce com um raciocínio mais lento, memória fraca e menos controle emocional. Justamente as armas que definem quem avança e quem fica para trás no jogo da vida. Estudos já comprovam que a desnutrição nos primeiros anos pode derrubar o QI em até 10 pontos e atrasar habilidades sociais. Isso significa que, quando chega a fase adulta, você já começa o jogo perdendo. Não é papo alarmista, é realidade, é ciência. Embora esse canal não seja de ciência, mas eu gosto de trazer alguns fatos aqui pra gente refletir sobre. E a consequência disso é brutal. Você tenta competir no mundo que exige agilidade mental com um cérebro que nunca teve os tijolos certos na base. Em países desenvolvidos, mesmo quem vive com um salário mínimo consegue ali colocar proteína de verdade no prato todos os dias. Ovos, frango, peixe enlatado e etc. Aqui no Brasil, que é um país subdesenvolvido, para milhões de pessoas, a realidade é outra. Muito arroz, muito macarrão e um pouco de carne só no fim do mês, quando sobra dinheiro. Muitas vezes, essas pessoas comem salsicha, hambúrguer industrial e etc. Isso não é só questão de estética ou força física ou shape. Aqui a gente está falando de combustível para o seu cérebro. Sem proteínas de qualidade, sem ferro, sem vitamina B12, por exemplo, a construção das suas conexões neurais ficam comprometidas. No resultado, um exército de adultos cansados, com raciocínio lento, pouca clareza mental e sem energia para planejar nada além do amanhã. Você se pergunta por que vive perdido, por que falta aquela ambição forte, aquela chama de mudar de vida. A resposta pode estar no prato que você comeu a vida inteira. Enquanto seu cérebro implorava por nutrientes para criar sinapses, você o alimentava com pão, com manteiga muitas vezes. Eu sei que muitas pessoas têm uma realidade melhor no Brasil, né? Tem pessoas que vêm de uma família um pouco mais estruturada e etc. Porém, basicamente, o que eu vejo muito até nessas famílias hoje em dia, elas não comem a quantidade certa de proteína, a quantidade mínima necessária para o seu corpo. Estima-se que o necessário de proteína, eu digo da proteína em si, não de peso do alimento, seria 1,5 a 2 gramas de proteína para cada quilo seu, entende? E aí você faz as contagens aí da quantidade, ou seja, com 100 gramas você obtém aquela quantidade, então você faz as contas e vê o quanto de carne você tem que comer por dia, né? Então são poucas as pessoas, geralmente as pessoas que estão mais focadas ali na academia, né, em ter um resultado de crescimento muscular, que param para pensar em relação a isso. Mas isso deveria ser uma coisa que independe de você estar na academia, de estar treinando. Deveria ser algo
Natural, ó, algo da rotina mesmo. Mas se você não entender isso, você vai continuar preso nesse mesmo ciclo. Sem os blocos de construção certos, o cérebro não consegue funcionar na sua capacidade máxima. Pense nisso. Seu cérebro é como um computador. Se você coloca peças ruins, ele trava, fica lento, vive dando erro. Se você coloca, por exemplo, componentes que não leve a quantidade de energia correta para os outros componentes, eu não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas basicamente nada vai funcionar corretamente ali. Agora imagine passar anos sem os nutrientes que constroem memória, foco, energia mental. O ômega 3, por exemplo, é essencial para as membranas dos neurônios. Sem ele, suas estradas neurais viram ruas esburacadas, como eu falei. E a falta disso gera cansaço mental, sonolência, esquecimento. E sabe qual é a pior parte de tudo isso? Esse déficit começa muito cedo. Crianças que crescem assim não só ficam com o corpo mais frágil, porque a gente sabe que proteína ela é essencial para o músculo se fortalecer, mas também com menos capacidade de aprendizado, menos resistência ao estresse, menos controle emocional. Isso afeta a forma como você reage à vida, os riscos que você assume. A pobreza, então, deixa de ser só um estado financeiro e se torna um condicionamento biológico. A pessoa chega à sua vida adulta com um cérebro já limitado, e aí entra na selva da sobrevivência, tentando competir com quem teve tudo desde cedo, comida, estímulo, descanso. Isso porque eu estou só falando da questão da alimentação, e daí tem muitas outras questões que influenciam a sua produtividade, a sua energia vital, né? Como o sono. Claro, o ambiente brasileiro só piora tudo isso. Comida ultraprocessada barata, açúcar para dar saciedade rápida, gordura ruim mascarando a fome. Tudo isso vicia seu paladar, trava seu metabolismo e mantém você no mesmo ciclo, cansado, improdutivo e sem energia para lutar por algo maior. Não é só falta de oportunidade, é falta de base biológica para aproveitar as poucas oportunidades que aparecem. Mas isso não significa que tudo está perdido, tá? Antes que você se desespere com tudo isso. Quando você entende essa realidade, você pode começar a reverter, mesmo que devagar. Uma escolha inteligente por dia, né? Substituir ali aquelas coisas ruins que você come, como miojo, né? Por ovos e proteínas baratas. Cortar o refrigerante com açúcar, né? E colocar mais, enfim, proteínas, esse tipo de coisa. Esse aqui não é um vídeo nutricional, tá? Eu não sou nenhum nutricionista. Mas parece pouco, mas seu cérebro sente a diferença. E quanto mais você se nutre bem, mais energia mental você tem para trabalhar, aprender, empreender, sair da lama, né? Porque no fim, liberdade começa na mente. E a mente precisa de combustível de verdade. Imagino que você está pensando, tá, e como é que eu faço para mudar isso para os meus filhos? A verdade é que não dá para jogar com as mesmas cartas que te deram. Hoje, quem entende de genética e nutrição consegue preparar o terreno para os filhos nascerem com alguma vantagem. Isso não é um papo futurista, né? Isso é realidade. Dá para garantir que seu filho não só tenha acesso a boa alimentação, mas que tenha a base biológica para ser mais inteligente, mais resistente e mais capaz do que você. Alguns laboratórios já trabalham com a biofortificação de alimentos, suplementos de alta absorção e até perfis nutricionais que otimizam a formação neural do bebê ainda na gestação. Ômega 3, colina, ferro, isso é construção de inteligência, caráter e saúde mental. Inclusive, algumas agências de saúde, alguns laboratórios de fato, desenvolvem certos produtos, pílulas, com a quantidade correta de macro e micronutrientes para o seu biotipo. Mas você já pode começar a fazer essa engenharia genética, mesmo sem essas tecnologias. Você faz uma engenharia realmente dentro de casa, né? E se você realmente quer quebrar esse ciclo, você precisa entender, não é só dar amor, da educação aos seus filhos, é dar vantagem genética e nutricional para que eles não carreguem as mesmas limitações que você teve. Quer um exemplo? Crianças que recebem boa nutrição nos primeiros 1000 dias de vida têm até 30% mais chances de desempenho acadêmico superior. Isso significa acesso aos melhores empregos, mais oportunidades e principalmente mais poder de decisão.
Isso é engenharia do futuro aplicada na prática. Você pode escolher continuar na cadeia de limitação ou começar uma nova geração mais forte. E isso é real. Isso é uma coisa que poucas pessoas estão atentas e às vezes eu comento com algumas pessoas sobre a importância de nutrir, de comer a quantidade mínima de proteínas e parece que é uma novidade para elas e de fato é. Acho que nem 2% da população brasileira pensa nisso, tem noção disso. Até muitas vezes na academia, se você perguntar, poucas pessoas ali fazem contagem de macronutrientes, enfim. Não adianta só reclamar, tá? Do governo, do sistema, do salário, da inflação. Você precisa agir no que está no seu alcance. Por mais que eu sei que realmente um governo ruim, um estado ruim, piora muito mais as coisas para você, né? As oportunidades, a economia geral do país, né? Mas ninguém vai fazer isso por você se a mesa não tem fartura. Você precisa usar inteligência e estratégia. Troque a mentalidade do não dá pelo como eu faço dar certo. Tá? Eu sei que não é fácil, principalmente quando você está numa linha de pobreza, de extrema. Mas se você quiser pensar melhor, tomar decisões melhores e construir um futuro melhor, você tem que começar pelo menos pelo básico. Planejar, né? Como você pode sair disso. Tem um vídeo que eu falei aqui sobre crescimento, sobre como sair de fato desse início, né? Mas você precisa traçar um plano para que você consiga ter uma renda suficiente para chegar a esse nível em que você pode se nutrir e nutrir a sua família de forma correta, de forma consistente. Isso não é glamour, é uma sobrevivência estratégica. Quem organiza isso, quem organiza o que come, organiza a própria vida. Quem cuida da base cria espaço para poder crescer, literalmente. Pergunte para você mesmo, quantas oportunidades você já perdeu porque não tinha clareza mental? Quantas ideias boas morreram porque você não tinha energia para agir? Seu corpo e sua mente são sua empresa mais importante e você é o único CEO dela. Trate isso com seriedade, porque ninguém vai fazer isso no seu lugar. Mas para isso, como eu disse, você precisa traçar um plano para sair desse nível e alcançar níveis maiores, financeiros realmente eu estou falando. E se for possível, sair até do Brasil, vá para um lugar onde mesmo a pessoa não tendo riqueza, não sendo classe média alta, consegue sobreviver bem. Tem muitos países por aí. Em breve eu posso fazer uma lista de países que valem a pena morar, mesmo você recebendo um salário mínimo, por exemplo. Coisa que aqui no Brasil a gente sabe que não vale a pena você viver com um salário mínimo e achar que dá para sobreviver. Você mal consegue pagar o aluguel, não dá para fazer uma feira direito, não dá para comprar carne para o mês todo. Bom, e se você acha que já era porque nasceu na quebrada, nada está escrito. Eu acredito nisso. Seu filho não precisa repetir a mesma história e você não precisa continuar nessa situação. Mas isso não vai acontecer sozinho. Se hoje você viveu o caos da falta, faz disso um motivo para preparar um futuro blindado para quem vier depois. Dito isso, não tenha filhos se ainda nem conseguiu sair da favela, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que eu vejo algumas pessoas falando, mas a maioria das pessoas acha normal. Alguém que não construiu nada, nem iniciou seu crescimento de vida e já coloca filhos no mundo. Isso é loucura, cara. Não seja burro. Não faça isso com seus filhos, tá? Você que nasceu pobre, sabe o quanto é difícil essa vida e sair dessa situação. Sabe o quanto é difícil crescer, principalmente no país onde a gente tá. Espera mais um pouco, espera você adquirir ali uma renda minimamente viável para que você possa realmente proporcionar tudo isso que eu venho falando nesse vídeo. Cada escolha que você faz hoje, o que você estuda, o que decide priorizar, define se a próxima geração vai nascer limitada ou preparada para jogar outro jogo, porque foco, força física e mental não nascem do nada, eles são programados. Cabe a você ser o gerente engenheiro do seu corpo. E aqui não estou falando sobre shape, mais uma vez. Espero que tenha entendido. Falo de alimentação estratégica. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender e que esse conteúdo mude sua vida, ou ao menos acenda um alerta na sua mente. Eu não me aprofundei muito nas questões porque eu não sou biólogo, não sou nutricionista, não sou, enfim,
não sou médico, mas eu tenho uma certa noção de macronutrientes, enfim. E se você quiser mergulhar de cabeça em tudo isso, aqui embaixo eu vou deixar alguns livros, né, que ensinam a dominar a genética alimentar, a nutrição cerebral e táticas de desenvolvimento pessoal. Esse terceiro vai estar no link do nosso Linktree, que está aí na descrição. Tem um linkzinho aí com o Linktree e o nome do nosso canal, que vai levar para o nosso Linktree, e lá vai estar uma lista de livros tops aí. Alguns livros que eu li e outros eu ainda pretendo ler. Mas os sobre genética vai estar aqui na descrição mesmo, tá? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais.